O rombo fiscal desse ano, por conta da pandemia, vai totalizar aí cerca de 800 bilhões, mais ou menos, nessa faixa. Especialmente esse ano, né? Por conta da pandemia, o governo não foi obrigado a cumprir a meta fiscal de 2020, que era bem menor do que isso aí, muito menos do que isso. Só que é o seguinte, desde 2015 que o Brasil vem acumulando rombos fiscais ano após ano. Todo ano a gente tem uma despesa superior à nossa receita e isso vem, evidentemente, aumentando a dívida pública. Só que por conta da pandemia, esse rombo vai ser gigantesco esse ano e isso vai acelerar bastante esse processo de endividamento público. E a expectativa é que em 2024 o tamanho da dívida total chegue a uma proporção de 100% do PIB. Acontece que esse processo de endividamento público ele tem um limite. Você não pode simplesmente sair aumentando sua dívida à torta e à direita e achar que não vai ter efeitos colaterais. Não, tem. Porque vai chegar um momento em que os agentes econômicos que compram os títulos da dívida pública, eles vão começar a desconfiar da capacidade do governo de honrar os compromissos referentes a esses títulos, os encargos dessa dívida. E aí vai precisar aumentar a taxa de juros, que é a taxa de retorno, para que continue existindo demanda por esses títulos, né? Senão existe um grande risco de haver uma fuga de dólares aqui do Brasil por conta da desconfiança em relação, né, a essa capacidade do governo de honrar os encargos dessa dívida. Então, se continuar nesse processo desenfreado de aumentar o tamanho da dívida, vai chegar um momento que vai precisar aumentar a taxa de juros para compensar esse risco maior referente aos títulos da dívida pública, que é chamado de risco soberano, né? Então, se nada for feito, a consequência futuramente vai ser aumento dos juros. Então, é necessário conter esse processo de endividamento. E para conter, ou você vai ter que fazer pelo lado da despesa, cortando despesa, ou pelo lado da receita, aumentando a arrecadação tributária. Acontece que pelo lado da despesa é bem complicado, porque já fizemos a reforma da Previdência. Qual é a outra gordura aí boa que tem na despesa total do governo para poder cortar, que dê aí um corte de, 50, 60 bilhões mais ou menos? Eu só consigo enxergar aí reforma administrativa. Acontece que para fazer reforma administrativa precisa bater de frente com o judiciário, que é onde estão os maiores salários, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui, sobre o quanto que nós gastamos com o judiciário. Enfim, mas precisa bater de frente com o judiciário. Quem vai bater de frente com o judiciário? Bolsonaro vai? Você acha? É uma pergunta mesmo que eu estou fazendo. Você acha que Bolsonaro vai bater de frente com o judiciário? Enfim, então já viu que pelo lado da despesa é bem complicado, né? Eu estou falando assim, de corte que não vai gerar um efeito colateral pesado para a população mais pobre do país. Dá para cortar de um monte de coisa, dá. Agora, todo lugar que você achar aí para cortar vai gerar um efeito colateral pesado, sobretudo para as camadas mais pobres da população, a classe média e os pobres, enfim, se você cortar de educação, se cortar de saúde, enfim. Corte pesado para se fazer no orçamento vai ter um custo social elevado, exceto a reforma administrativa, é o único lugar que eu consigo achar, mas tem esse porém aí. E aí sobra o lado da receita. O Brasil já tem uma carga tributária relativamente alta, sobretudo se considerar que é um país emergente. Porém, nós tributamos demais pobres e classe média e tributamos muito poucos ricos. Então tem ainda um espaço para você tributar ricos aqui. Sobretudo através da renda, né? Tributando dividendos, botando mais uma alíquota nova e mais alta de imposto de renda, tributando herança e tal. Tem a opção também de tributo de imposto sobre grandes fortunas, que é uma espécie de espantalho, inclusive dos liberais. Os liberais gostam de usar isso aí para dizer, não funciona, vários países aí já abandonaram, que não sei o que, ó. Aí você tem que estudar caso a caso, né? Porque teve país aí que abandonou o imposto sobre grandes fortunas porque já tributava muito renda. Esse foi um dos principais motivos por ter abandonado. Teve país que inclusive abandonou e depois voltou novamente, que é o caso da Espanha. É meio que um espantalho usado pelos liberais. Agora, é um imposto que tem alguns problemas, né? O custo operacional é elevado, porque você tem que avaliar o patrimônio para tributar e tal.
Se escolher tributar pelo valor de origem do patrimônio é complicado, gerar distorções, tem alguns problemas e tal, mas você não precisa necessariamente tributar grandes fortunas, você pode tributar a renda, eu acho que é mais fácil. Então não caiam nesse espantalho dos liberais aí. Ah, mas você está dizendo para aumentar imposto no Brasil, rapaz, a gente já paga não sei quanto de imposto, amigo. Não sei se você entendeu, mas a conta está aí e alguém vai pagar essa conta. Se não pagar, vai acontecer aquilo que eu falei no início do vídeo, os juros vão ter que subir depois. Existe essa possibilidade, né, do governo empurrar para frente, empurrar com a barriga e não fazer nada, mas aí vai acontecer isso que eu falei. E você é recebedor de juros ou pagador de juros? Porque os ricos, eles recebem juros, né? A maioria dos ricos tem uma grande parcela de sua renda aplicada no mercado financeiro. Eles são recebedores de juros. Você é recebedor ou é pagador de juros? Se o juro subir no futuro, quem vai sofrer? Vai ser pobre, classe média, rico? Quem você acha que vai sofrer? E você é o quê? Você é rico? Então, internalize isso. A conta está aí e alguém vai pagar. Aí você tem as opções. Essa conta pode ser enviada para os pobres pagarem, para a classe média pagar ou para os ricos pagarem. Mas ela vai ser paga. Se nós criarmos aí imposto sobre dividendos, mais uma faixa de imposto de renda, tributar mais herança e tal, a gente consegue arrecadar aí uns 80 bi a mais, talvez até 100 bilhões a mais. Então ajuda bastante. Esses impostos podem ser temporários, inclusive podem ter duração de tipo 4 anos e tal, só o tempo da gente se recuperar. E é o tempo também de a gente depois fazer uma reforma tributária, né, para poder reduzir imposto para pobre e classe média e aumentar imposto para rico e tal. Então seria uma arrecadação extra, mas que poderia ser temporária. Enfim, o que eu estou falando você está dentro da luta de classes, filho. Sim, a luta de classes existe. Você concordando ou não, ela existe. Da mesma forma que aquele teclado ali, ele existe. Você pode até dizer que não. Você pode, não, aquele teclado ali é uma miragem. Você pode falar isso, né? Ninguém vai lhe proibir. Mas ele vai continuar existindo, esse teclado, viu? Então, a mesma coisa, a luta de classes existe. Você está dentro dela. E eu vou me antecipar aqui a uma coisa que muito provavelmente os liberais iriam falar aqui nos comentários, que é a respeito da desoneração fiscal, né? Que no Brasil totaliza cerca de 400 bilhões por ano as desonerações. Só que no meio dessas desonerações tem um bolo de coisa diferente. Um monte de coisa que você não pode, pode, mas gera um efeito colateral pesado. No meio dessas desonerações aí tem o Simples Nacional, que totaliza aí cerca de 80 bilhões mais ou menos. Você vai tirar o Simples? Não, né? No meio disso aí tem desoneração de cesta básica, tem um monte de coisa. As pessoas, elas falam dessas desonerações, elas não sabem do que estão falando, elas não sabem o que compõe essas desonerações. O que dá para cortar aí não é muita coisa. É tanto que se você pega lá, o próprio Ciro nas propostas lá em 2018, ele planejava cortar 10% dessas desonerações, o que já era uma conta otimista, a meu ver, bem otimista cortar 10%, porque não tem como cortar muita coisa disso aí sem gerar grandes efeitos colaterais. Então, não venham achar que isso aí é uma coisa que resolveria o nosso problema, não. É isso. O boleto está aí para pagar e alguém vai pagar. Até porque se acontecer do que eu falei, né, de empurrar com a barriga, vai piorar mais ainda, porque os juros vai subir e aumentam os encargos financeiros que o governo tem que bancar. Então, uma hora vai ter que resolver. Alguém vai ter que arcar com o ônus desse processo de endividamento público. E esse alguém, né, que eu estou falando, as classes da sociedade. Vai ser a classe baixa, os pobres que vão arcar com esse ônus, vai ser a classe média ou vai ser os ricos, né? Então, o próximo presidente vai ter que lidar com esse problema. Se o atual resolver não lidar com isso, o próximo vai ter que lidar. Então você pensa aí quem você vai votar em 2022, porque em uma dessas 3 classes sociais você está, né? Ou você é pobre, ou é classe média, ou é rico. E aí o nosso querido presidente atual, por exemplo, Bolsonaro, você acha que Bolsonaro vai botar essa conta para os ricos pagarem? É uma pergunta que eu estou fazendo mesmo. Não, você acha que Bolsonaro vai botar os ricos para pagarem essa conta? Ou vai jogar para a classe média, para os pobres? Aí você faz uma reflexão. Você é rico? Não? Aí você faz aí uma reflexão. Isso é tudo. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações.